história da Tipi Family começa no ano 2000, o ano da mudança de século, não é? Em 2009 faturámos no ano todo 121 mil euros. Em 18 anos passámos de 121 mil euros anuais para 8 milhões anuais. Não vai ser fácil para chegar a esses valores. Há coisas que leva tempo, quase como um bebê que demora 9 meses a nascer. Não vale a pena estar a pensar que ele vai nascer em 4 meses, porque se nascer não vai ser bom. A maior parte dos empresários, em geral, foca só na faturação. Na realidade, as empresas funcionam com o volume que fica. Trabalha com o que vê e eu trabalho mais vezes com o que vejo, mas que ainda não está visível. Quando nós olhamos ali para os gigantes, somos tão pequeninos ao pé, não é? SpaceX, Microsoft ou Google. Tudo o que não se mede, não se gera. Se não ficar dinheiro do lado de cá, já foste. Por isso é que às vezes quando alguém diz aquilo que estás a construir ou aquilo que já construíste, mas o quê? É pouco. Está a ser um percurso gigante, com desafios gigantes. Pelo menos tens que sentir que fizeste a tua parte e fizeste-a bem feita. O conjunto de todos é que te dá o objetivo final da empresa. É um convite da minha irmã. Eu estava na altura na Nestlé. Eu tive muitos anos na divisão de gelados, ou na Iglolá, e depois na Nestlé. Tive 4 anos na Nestlé. Minha irmã estava numa fase em que o último negócio dela era cozinhas e vendia as cozinhas para os construtores. E o que ela pensou foi, ok, vamos trabalhar aqui o ecossistema. Já na altura a rapariga era inteligente e dizia que vamos lá trabalhar o ecossistema, vamos vender as casas, que vamos montar as cozinhas nas casas destes proprietários, destes construtores. O grupo, a Tipi Family, tem 26 anos. Eu só tenho 18 anos disto, que eu entrei numa fase anterior. Isto era um projeto familiar do Rui e da irmã, e eu só entro no grupo em 2008. Depois levei logo com o Suprime, que chegou a Portugal em 2010, em que fechou praticamente todas as mediadoras em Portugal. É sempre aquela história aqui no Seixal, na Ilha do Seixal, da Torre da Marinha para cá, existiam 13, passou isso e só uma, que éramos nós. Portanto, estava basicamente tudo falido. Portanto, eu só apanhei a parte má do negócio. E pronto, e na altura ela, ali nas Paivas, fez um pequeno espaço ao lado das cozinhas, onde era o departamento de vendas da imobiliária. Então na altura disse, Rui, olha, está na altura de trabalhar outra vez com a Mana, porque agora a gente vai aqui abrimos uma agência imobiliária. E pronto, e foi uma fase em que eu achei que era o momento. Dentro da Tipi Family, o meu papel oficial é gestor do fluxo de dinheiro da Tipi Family, das Tipi Families. São 4 agências, e portanto são 4 agências, são 4 empresas diferentes e são 14 contas bancárias diferentes. Portanto, esse é o trabalho fundamental, gerir fluxos de dinheiro. E as angariações e a faturação às vezes são coisas diferentes. Deixem-me dar um exemplo. Vamos supor que eu e o Rui, todos os dias, nos vestimos às 8 da manhã, fatinho de treino, para ir treinar. Eu sim, o Edgar não. Amigo, eu treino à noite, mas são 5 vezes por semana, às vezes 6. Está a treinar mais do que eu. Está a treinar 6 vezes por semana. Tenho um Open de Londres para preparar, daqui a um mês. Bem, vestimos os dois o fatinho de treino, ele treina a 2 horas e eu treino uma. Chegamos ao fim de semana, temos as nossas angariações. São 5. Treinámos 5 vezes por semana. Só que ele treinou 10 horas e eu só treinei 5. Isto é a diferença entre ter as angariações e faturar. Agora, a angariação é de facto uma coisa importantíssima e quem não tem a angariação não controla o mercado, dito pela negativa. Portanto, a angariação é importante, é fundamental no nosso negócio, em qualquer negócio, mas não é a parte final. Vocês podem ter 10 angariações e chegarem ao final do ano com 0 de faturação. Portanto, tem que haver sempre uma correlação entre as várias métricas com que vocês e nós manuseiam o negócio. Trabalha com o que vê e eu trabalho mais vezes com o que vejo, mas que ainda não está visível. E pronto, começamos a trabalhar em final de 1998. 98, já foi a semana passada, para aí mais ou menos. E lembro-me de começar a acompanhar, a minha irmã na altura já tinha 2 ou 3 comerciais a trabalhar e eu comecei a trabalhar com eles, porque ainda estava a trabalhar. E lembro-me de, pronto, assim, das coisas mais, tenho assim mais uns flashes interessantes, eu comecei a ver o mercado e tal, vinha de multinacional, a gente tem que fazer isto em grande também. Comecei a estudar as multinacionais, começaram a vir, já estavam cá em Portugal, a Era e a Remax, em 99 Era e Remax 2000, mais ou menos assim.
Do ponto de vista de sócio destes 6 sócios, acaba por ser uma influência. O meu papel é uma influência silenciosa. Sempre fui uma pessoa de bastidores e, portanto, todas as influências, sejam empresariais, as de dinheiro são naturalmente coisas de bastidores. Portanto, os fluxos financeiros são muito eletrónicos, manda mail, paga mail, e a parte dos sócios acaba por ser mais uma influência de bastidores. Não sou uma pessoa de palco, já fui, mas não sou, e, portanto, esse é o meu papel fundamental dentro da Tipo Family, do ponto de vista funcional e do ponto de vista societário. Na altura, comecei a dizer à minha irmã que a gente tinha que começar a olhar para o mercado de uma forma mais global, mais profissionalizada, e começámos a ver algumas marcas. Na altura, já tivemos um anito, mais ou menos, assim, sem marca, e encontramos uma marca que é Home Life, marca canadiana. Tivemos com eles durante uns 2, 3 anos, mais ou menos, mas a coisa não funcionou. Não só pela marca, mas pela estrutura, também não estava a funcionar. Em 2004 foi quando a marca, Centro 21, final de 2004 foi quando assinámos o contrato e começámos a namorar no início de maio, mais ou menos, de 2004. Percebemos que a marca vinha para Portugal, tivemos uma reunião até inclusive com os americanos, ainda estavam na fase de vender o Master Franchising para Portugal. E pronto, e percebemos depois quem era a empresa que vinha com a detentora da marca em Portugal, a ABN Sousa. Começámos a falar com o Ricardo a partir dessa altura. Em 2004 fechámos o contrato em outubro e pronto, depois aí começámos a caminhada de 2004 para a frente até à data de hoje como primeiro franchisado da marca em Portugal e pronto, e levar, de certa forma, também ajudar a levar a marca para aquilo que é hoje, caminhar para ser líder em Portugal. Esperamos que seja esse o caminho, mas pronto, foi um percurso está a ser ainda um percurso gigante, com desafios gigantes também, não é? O objetivo de faturação vai rondar nos 9 milhões e 600. Para mim é sempre uma base de partida, porque quem é ambicioso e que não é os números, mas aquilo que fazemos com os números. Não é a faturação, mas é aquilo que nos leva à consequência, ok? E como eu costumo dizer, para estar, vou recordar uma frase que eu disse a mim próprio quando eu tinha 20 anos. Tenho 50, já foi há 30. Na altura que eu fui para a tropa, fui selecionado para as tropas especiais, eu fui fuzileiro, para quem não sabe, e a decisão foi, bom, já que eu tenho que ir servir a pátria, eu vou servi-la numa tropa especial, porque só assim para mim faria sentido. E é assim que eu gosto de estar na vida. Tudo o que não se mede, não se gera. Isso é aquelas frases da net, aquelas frases que se aprende na escola. Eu acho que isto é tão pequenino. Quando tu dizes esta coisa tão grande, eu acho que isto é tão pequeno. Grande é SpaceX, ou Microsoft, ou Google. Eu, às vezes gosto de fazer estas comparações, não é? De quando nós olhamos ali para os gigantes e somos tão pequeninos ao pé, não é? E é um bocado isso, ou seja, sempre numa perspectiva de olhar. Eu sempre olhei para a frente como querer fazer mais e melhor. E sempre achar que aquilo que fazemos é sempre muito pouco. Isso às vezes também é destrutivo para nós, porque nunca estamos satisfeitos e achamos que aquilo que estamos a fazer é sempre muito pouco. O que acontece é que nós temos, em geral, por muito ofensivo que isso possa parecer mesmo aos sócios e às pessoas que trabalham, temos uma iliteracia financeira muito grande. Portanto, as pessoas, pode parecer, eu às vezes digo, as pessoas não sabem como é que o dinheiro funciona. O dinheiro não vai só da A para B, tem muitas voltinhas pelo meio e não têm sequer uma perspectiva do que é que o dinheiro vale. Isto parecem frases um bocado estranhas, mas são a realidade. A maior parte dos empresários, em geral, e nós não somos exceção, foca só na faturação, no volume, no revenue, no volume que entra. Tem o bom, tem o mau. Tem o bom porque queremos sempre dar um passo à frente. E na realidade as empresas funcionam não é com o volume que entra, é com o volume que fica, porque uma empresa pode ser uma empresa de 10 milhões, gastar 11 milhões para faturar 10 milhões, já foi. Pode ser uma empresa de 500 mil euros, gasta 300 mil euros para faturar 500, leva 200, fica com 200 lá dentro. Portanto, essa é o meu grande desafio, a fazer compreender os consultores e os meus sócios que não é faturação. Fica bem nos rankings, vai-se aos palcos. Por isso é que às vezes quando alguém diz aquilo que estás a construir ou aquilo que já construíste, mas o quê?
é pouco. Pronto, tem aqui os dois lados da medalha. Fica bem os bonecos todos e os prémios todos, mas no final do dia, se não ficar dinheiro do lado de cá, já foste. Nós falamos semanalmente sobre uma empresa, cada uma das empresas diferentes, porque os custos, apesar disto ser a mesma profissão, de serem os mesmos sócios, cada uma das nossas localizações, das nossas empresas, tem características geográficas diferentes. Se eu conseguir tirar uma margem de 10%, de 8 milhões de euros, são 800 mil euros, a dividir neste momento por 4 ou 5 sócios, é um valor muito simpático. E, portanto, aí a massificação da faturação faz sentido. O que acontece é que, como as empresas não são todas, as localizações geográficas são todas minhas e do Rui, mas não são na totalidade. E, portanto, eu não posso olhar para o grupo. Eu tenho que olhar para o grupo, depois tenho que olhar para as empresas. Este ano estamos numa fase muito de reestruturação, ou seja, estamos a deixar algumas coisas pelo caminho, ok? Para poder aliviar, para poder criar direção, não é? Continuar a acelerar. E não me parece que seja uma boa estratégia de gestão que umas sustentem as outras. E principalmente porque têm sócios diferentes e os sócios têm perspectivas diferentes e precisam de um contexto diferente. Portanto, eu não olho para os 8 milhões, olho para 4 milhões, mais 1 milhão, mais 3 milhões, mais 2 milhões. Dentro dessas sub-realidades da realidade grande, há coisas que não fazem sentido, usando a expressão que temos estado a usar. E é essas que têm que ter as correções. Isto para dizer o quê? Não vai ser fácil, não é? Não vai ser difícil, porque para chegar a esses valores, temos que construir e não vais conseguir construir. Há coisas que leva tempo a construir. É como um prédio, normalmente leva desde a licença, um prédio novo, desde a licença até a entrega da chave, demora 3 anos a construir, quase como um bebê que demora 9 meses a nascer. E não vale a pena estar a pensar que ele vai nascer em 4 meses, porque se nascer não vai ser bom. Há 18 anos atrás, quando nós começámos isto, o custo era muitíssimo menor que atualmente. Nós não tínhamos estes ecrãs e não tínhamos malta a filmar e não tínhamos nada disto. Portanto, o custo era uma coisa muito simples. Agora é muito complicada. Portanto, os custos diminuem-se nesta profissão de 2 formas muito básicas. Quando se tem um grupo como o nosso, centralização de serviços, portanto, evitar que exista o mesmo serviço, neste caso das 4 localizações geográficas. O exemplo melhor que nós podemos dar para a nossa empresa é que toda a parte financeira, todo o fluxo financeiro está centralizado aqui, não há dinheiro a passar em mais nenhum lado. Podes dizer, mas isso tem grandes desvantagens, mas estamos a falar em custos, não estamos a falar na parte operacional. Eu aí nem vejo nenhuma desvantagem. Bom, tem funcionado nos últimos 18 anos e, portanto, o custo do departamento financeiro é um custo muito baixo porque está centralizado. Há coisas que nós não conseguimos centralizar, ou porque os líderes de cada uma das localizações geográficas querem ter aquela quintinha lá ao pé deles, ou porque, de facto, os custos são necessários para a operação. Todos nós estamos numa velocidade grande, todos os que estão a faturar já estão numa velocidade grande e o processo de crescimento, mesmo com o processo de crescimento de todos, é algo que vai nos fazer crescer, mas não para esse volume. Ou seja, só há 2 formas de crescer uma empresa, ou pelo LTV ou por novos clientes. Neste caso, LTV aumenta a produtividade, neste caso, na nossa empresa, por consultor, que é isso que nós nos focamos, não é? Eles produzirem mais, não é? Porque é bom para todos, e novos clientes. E aqui é onde nós temos que acelerar também e trazer novos consultores para se juntarem a nós. Por isso, se estiveres a ouvir, não vais ouvir esta parte agora, mas se estiveres a ouvir, se tiveres o nosso ADN, quando estiver a passar nos bastidores, e se fizer sentido para ti, junta-te a nós e vais continuar a ajudar-nos a fazer e a criar história e estar dentro de uma cultura forte. E o foco nosso é sempre muito em cada um, nós ajudar e contribuir para que esse objetivo seja cumprido. E depende muito, nós damos sempre o nosso máximo, damos sempre o nosso melhor, depende muito depois do outro lado, contribuir e fazer a parte dele. Por isso, mais do que o objetivo global, é o foco em cada objetivo individual de cada um.
O sentimento de dever cumprido é o ponto principal, porque se nós tivermos, claro que só o sentimento de dever cumprido não chega, como é óbvio, se não chegares ao resultado, mas pelo menos tens que sentir que fizeste a tua parte e fizeste-a bem feita. Neste nosso negócio há aqui dois sentimentos. Há um sentimento de que esse é o nosso objetivo principal, é que todos os consultores atinjam o seu objetivo pessoal, porque o conjunto de todos é que dá o objetivo final da empresa. Acho que depois é quase focas no comportamento. O comportamento gera uma identidade e a identidade é que vai dar o resultado, ou o comportamento é que vai dar o resultado. Normalmente a gente quer se focar muito no resultado e esquecemos que tens de focar naquilo que tu controlas, que é o teu comportamento no teu dia-a-dia. As ações que tu fazes no teu dia-a-dia para gerar um resultado. Em 2009, faturámos no ano todo 121 mil euros, que é o que faturamos agora provavelmente à segunda-feira de manhã.